Olá, eu espero que você esteja bem. Eu sou a professora Patrícia e hoje nós temos aula de arte. Muito bom! Na aula anterior, nós falamos sobre movimentos das artes. Vocês tiveram a leitura de um texto e 5 questões para responder. Hoje nós vamos comentar essas questões que vocês fizeram e vocês terão mais algumas atividades. Combinado? Então vamos lá, vamos revisar o que nós vimos no encontro anterior. Vocês tinham então como primeira pergunta o que você entende por movimento ou mudança. Olha só, quando nós falamos de movimento, nós temos aí uma ideia de transformação, de algo que não para, de algo que é dinâmico. Então, movimento ou mudança está relacionado exatamente a essas alterações. É o que não para, o que é contínuo. Então, nas artes, a segunda pergunta vem exatamente falar sobre isso. Esses movimentos ou mudanças, eles podem acontecer na arte? E nós vimos no encontro anterior que exatamente isso, não é? Pode acontecer, com certeza. Nós vimos que lá no início eu trouxe até algumas imagens de arte rupestre. Então nós tínhamos ali as pinturas sendo desenhadas nas cavernas, né, nas rochas das cavernas, por isso o nome rupestre, e ainda com ossos triturados juntamente com sangue, com pigmentos das próprias rochas, né? Eles faziam a sua própria tinta e ao longo da história isso foi se transformando até chegar os dias atuais e continuamos tendo transformações diariamente. Então, as transformações nas artes, elas aconteceram desde a utilização dos materiais, né? As cores, as mudanças de traços, quando nós falamos de artes visuais, os movimentos diferenciados, quando nós falamos de dança. Então, os corpos dos dançarinos cada vez foram experimentando movimentos maiores, mais sofisticados do que anteriormente, que eram movimentos menores, mais centrados nos próprios bailarinos, sempre com muita vestimenta, e hoje em dia até a vestimenta ela foi se libertando. A vestimenta, no caso da dança, nós chamamos de figurino. Você sabia disso? Na música também, o aparecimento, né, de instrumentos diferenciados, novos arranjos, novas melodias, estilos musicais e ritmos diferenciados ao longo da história. No teatro, há formas diferentes de dramatizar de acordo com as peças teatrais, né, com os roteiros que eram escritos. Então essa transformação ela foi acontecendo também nas artes, de acordo com cada tempo, ou seja, ao longo dos anos em toda a história, e também de acordo com o espaço. Espaço está relacionado a lugar. Por quê? Cada cultura, cada cidade, cada estado, cada região normalmente tem formas específicas de manifestar sua arte. Então são manifestações artísticas diferenciadas. A terceira questão era se os movimentos artísticos podiam mudar ao longo da história das pessoas. Com o que nós acabamos de falar agora, você consegue responder essa pergunta também. Você pode falar assim: ah, professora, mas eu vou ter que colocar exatamente essas palavras que você está dizendo na minha resposta? Não, de jeito nenhum. Eu tô aqui explicando um todo e aí você vai fazer a sua resposta de acordo com isso que eu estou explicando, tá bom? Na verdade, para quem já fez, o que você vai fazer? Vai escutar tudo isso que eu estou falando, vai observar na resposta que você colocou se está relacionado, né? Isso que eu estou falando
isso que a professora está falando tem a ver com o que eu escrevi como minha resposta? E aí você pode, se você perceber que não tem nada a ver, alterar. Se você achou que faltou alguma coisa, você pode completar. É sempre importante que quando você for responder questões, deixa sempre uma ou duas linhas a mais, porque na hora da correção pode ser que você tenha que fazer ainda alguma alteração, tá bom? A próxima pergunta tratava do seguinte: as fotografias passaram por mudanças ao longo do tempo e você tinha que citar alguma mudança. Então eu vou falar uma bem simples aqui. Basta você olhar uma fotografia antiga que você vai ver que ela era em preto e branco, né? E as características geralmente eram fotos de família. Hoje em dia nós temos aí uma diversidade, né, de fotografias com qualidade de papel diferente, com filtros diferenciados, totalmente coloridas. Então a fotografia também mudou ao longo da história. E a questão do corpo humano, se ele foi sempre retratado da mesma maneira e forma, e que mudanças ocorreram. Por aquelas imagens que eu coloquei ao final do nosso vídeo anterior da aula, você já consegue perceber a mudança em relação à forma que o corpo humano foi retratado na arte, também ao longo da história, e também de acordo com a cultura, né? Você tinha, por exemplo, uma imagem de um indígena com a pintura corporal, você tem ali o retrato do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, onde ele começou a estudar os aspectos do corpo e por meio do desenho ele fazia esses registros, e dentre outras inúmeras possibilidades que nós fomos vendo ao longo da história. Hoje você tem mais 5 atividades para você realizar. Então a primeira é: assim como na arte, as cidades também mudaram ao longo do tempo? Comente o que mudou. Esse conteúdo, inclusive, vai se relacionar um pouco com o que a gente começa a ver em geografia na próxima aula, que nós vamos falar da transformação das cidades. Será que as cidades foram sempre do jeito que elas são hoje? Começa a pensar sobre a nossa cidade, né? Como ela é hoje. Que alterações será que ela já sofreu ao longo do tempo? Como que era a cidade lá logo que chegaram aqui os primeiros colonizadores? Você já buscou saber um pouco sobre a história do nosso município? Vale a pena. E aí vocês vão conseguir responder essa questão aqui também. Depois, apresente uma situação de mudança que sua casa ou rua tem passado. Se foi para melhor ou para pior. Então você vai fazer um exercício de observação. Tanto dentro da sua casa como na rua, no seu bairro. Do tempo que você mora aí, houve mudanças na sua rua? Houve mudança na sua casa? O que mudou? Olha que interessante esse exercício que vocês vão fazer. Vocês vão observar o ambiente da sua casa e vão descrever com um olhar artístico, comentando sobre o mesmo como se fosse uma arte. Que elementos você destacaria desse ambiente ou objeto? Quando nós observamos uma obra de arte ou quando nós olhamos para ele com esse olhar artístico, o que isso significa? Então nós estamos fazendo aí um exercício de fruição. Não é apenas olhar, mas é ver nos pequenos detalhes. Então você vai olhar para aquilo com uma forma diferenciada. Você vai procurar observar cores, formas, traços, linhas, combinações de objetos. Então é importante fazer esse exercício de observação ou fruição, como nós chamamos em arte. Daqui para frente, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso em cada uma das linguagens, hoje falando especificamente da fruição nas artes visuais.
Em seguida, nós temos: elabore um desenho, bem como a pintura do mesmo, e descreva-o em um pequeno texto, destacando o motivo principal que o levou a fazer esse desenho. Vamos explicar um pouco sobre o desenho? O desenho e a pintura são técnicas utilizadas nas artes visuais. Lembra que nós falamos também no encontro anterior que nós íamos aprender várias linguagens artísticas no contexto da escola e que uma delas eram as artes visuais? Então o desenho ele é muito utilizado na escola, não é mesmo? Ele é feito de traços, de linhas, de pontos, e aí você vai desenhando as formas, né, por meio do seu lápis ou de um lápis de cor, e a pintura também. E normalmente ele acontece numa folha, né? Você pode fazer o desenho numa folha, você pode fazer o desenho numa tela, que é o suporte em arte. Então, o nosso suporte vai ser hoje a folha do seu caderno, ok? E aí é importante que você então faça hoje um desenho livre e que você também coloque um pequeno texto escrevendo o que o levou a fazer esse desenho. Por que você escolheu desenhar isso? E por fim, observe sua cidade ou bairro onde vive e escolha uma construção ou ambiente que lhe chamou a atenção e por que lhe chamou a atenção. E faça um comentário. Então, quando você caminha pelas ruas da cidade ou se você se lembrar de algum local que tenha chamado a sua atenção, você pode falar um pouco sobre esse lugar nessa última questão. Vou ficando por aqui, vocês têm muita tarefa para colocar em ordem aí, façam tudo com muito capricho e organização. Eu estou louquinha para ver como vai ficar a produção de vocês. Tchau, gente, até a nossa próxima aula.